Glória a Deus. Abra, se você tiver com a sua Bíblia aí, Mateus 16, 13. Aqui neste lugar nós temos uma grande revelação de Deus dada a Pedro. Olha só o que diz Mateus 16, 13. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos. Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há aqueles quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou, mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou, abençoado és tu, Simão, filho de Jonas. Por isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado no céu. Bom, há muitas lendas e superstições quando nós falamos aqui dessa região. O Herodes, ele cria na reencarnação. O próprio Herodes, ele acreditava, cria na reencarnação de João Batista, que foi um profeta muito querido aqui pelo povo. Contudo, em meio a tantas ideias pagãs, tantas ideias supersticiosas, Pedro, filho de Jonas, é agraciado com uma das maiores revelações que uma pessoa pode receber. A de que o Jesus que viveu na história, que para alguns judeus e para as superstições e para o paganismo não passava de mais um profeta. Mas neste lugar, esse Jesus que andou no Mar da Galileia, que teve um ministério público, ele aqui é reconhecido, Deus entrega a revelação a Pedro, de que ele é o Filho de Deus. Até então, Jesus não tinha dito que ele era. Em outro momento, os discípulos questionam, mostra-nos o Pai. Jesus, lá no Evangelho de João, Jesus diz, olha, quem vê o Pai, vê a mim. Eu e o Pai somos um. Mas até então, Jesus não tinha se referido a ele mesmo como unigênito do Pai, como ungido de Deus. Essa revelação é entregue a Pedro. No final do Antigo Testamento, essa palavra passa a ter uma conotação particular. Referia-se a um rei libertador e capacitado. Mas na época de Cristo, as pessoas não conseguiam captar o ungido de Deus como aquele enviado para salvar o povo. A concepção de ungido de Deus no tempo de Jesus era um ungido no tocante a uma libertação social e política. Mas quando Pedro recebe a revelação aqui neste lugar, olha, tu és o Cristo, o Filho de Deus, Deus estava revelando naquele momento que o Jesus era muito mais do que um libertador político. Deus estava revelando para Pedro que Jesus era o libertador espiritual. Estava revelando que Jesus era aquele que havia de vir. Aqui nesse local foi revelado algo que é a nossa base de eternidade. Jesus, o Galileu, Jesus, o Nazareno, agora sendo reconhecido por essa grande revelação como o Filho de Deus, como o ungido do Senhor. Então, Pedro obtém essa revelação e a palavra de Deus diz que essa pedra, ou seja, Jesus, sobre a qual a igreja está constituída, nada poderia deter o avanço da missão do Senhor através da igreja. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. As portas do Hades aqui significam os poderes da morte e tudo que se opõe a Cristo. Eu queria aqui encerrar fazendo uma aplicação
para os dias de hoje. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, se nem as portas do inferno podem prevalecer contra a igreja do Senhor, qual é o medo que a igreja do Senhor tem que ter? Nada. Por que a igreja tem que constituir pessoas para todos os ambientes sociais? Porque senão nós vamos perder. Por que a igreja tem que constituir poder no Congresso? Por que a igreja tem que constituir poder aqui, poder ali? Por que nós temos que ser cabeça em tudo? Nunca podemos ser cauda em nada. Por que nós temos que mandar em todos os setores da sociedade? Porque existe uma teologia que diz que a igreja vai perder. A igreja está sendo ameaçada, queridos. O casamento homossexual não é uma ameaça para a igreja. Eu não concordo com o casamento homossexual, mas o casamento homossexual, nada disso é uma ameaça para a igreja do Senhor Jesus. Amém? Amém. Se as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, qual é o medo que eu tenho que ter? A única coisa que eu queria deixar de lição para vocês aqui hoje: vamos ser igreja e nada mais. Porque sendo igreja, existe alguém, Jesus, que foi reconhecido aqui como Cristo, o ungido de Deus. E Ele, deixa eu dizer uma coisa, olha para mim aqui. Ele, Jesus, o Cristo, Ele cuida da igreja. Ele é o autor, Ele é o fundador. Não tenham medo. Ele está cuidando da igreja no Brasil, no restante do mundo. Ele cuida, Ele estabeleceu as estacas e Ele vai firmar essas estacas até o dia glorioso da volta do Senhor Jesus. Essa passagem quer ensinar para mim e para você uma coisa tremenda. Meu querido, Ele é o dono da igreja, o noivo. A noiva tem um marido, esse marido se chama Jesus Cristo. Eu não sou o dono da igreja, você não é o dono da igreja. Deixa Jesus, vamos deixar Jesus, o Cristo, ser o dono da igreja, aquele que cuida, aquele que estabelece, aquele que edifica, aquele que faz tudo acontecer. Ele vai estabelecer os fundamentos dia após dia e nada pode conter o avanço da igreja na face da terra. Ah, pastor, vamos orar porque essas leis vai conter a igreja. Para com isso, lei nenhuma vai conter a igreja, porque a igreja não é regida por essa lei natural. A igreja é regida pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a igreja vai continuar, a obra missionária não vai parar, o Senhor vai estabelecer pessoas, Deus vai levantar ministérios aqui, seja no Brasil, Deus vai continuar levantando pessoas. Se eu não fizer, vai chegar outro que vai fazer muito melhor do que eu. Se você não fizer, outro será levantado para fazer aquilo que você fez e deixou de fazer. Por fim, o Senhor está no controle da igreja. As portas do inferno não prevalecem contra ela. O que vem abaixo, querido, é balela. O que vem abaixo não tem significância nenhuma para nós. Então não fiquem com medo de nada, não se assustem com nada. Esse mundo pode pegar em chamas, mas a igreja do Senhor, ela foi constituída por aquele que disse: as portas do Hades não prevalecerão contra ela.